Essa daqui é uma equação exponencial, porque o x, que é a nossa incógnita, que a gente precisa descobrir o valor, ele está no expoente de um número. Se você não sabe como responder isso aqui, eu vou te ensinar. Agora, se você já tem alguma ideia, diz aí para mim, qual a resposta correta? Bem, vamos responder essa questão. A primeira coisa que eu quero que você perceba está aqui nessa soma. Olha só, quando a gente soma, por exemplo, 1 mais 1, a gente sabe que isso aqui é igual a 2. Quando a gente soma 3 mais 3, a gente sabe que isso aqui é igual a 6. Quando a gente soma números iguais, é como se a gente estivesse multiplicando aquele número. Porque, por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 vezes 3 é igual a 6. Eu sei que isso aqui é muito básico, mas é justamente através disso que eu quero mostrar para você que dá para a gente reescrever essa soma. Como? A gente pode reescrevê-la a partir de uma multiplicação. 2 vezes 2 elevado a x menos 1. Essa soma se torna essa multiplicação. Tá, mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero utilizar uma propriedade das potências. Quando a gente tem potências de mesma base sendo multiplicadas, a gente pode somar os expoentes. Como assim? Por exemplo, se você tem 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 3 ou elevado ao cubo, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 2 elevado a 2 mais 3, a soma dos expoentes. E perceba, aqui a gente tem exatamente essa situação. Um dos nossos expoentes é x menos 1. O outro expoente é 1, que a gente normalmente não precisa estar escrevendo. Então eu vou reescrever essa multiplicação como uma única potência do número 2 na base e da soma dos expoentes, que é 1 mais x menos 1. 1 é o primeiro expoente e x menos 1 é o segundo. Tá, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero organizar o expoente que está desse lado para que a gente possa usar esse lado direito para encontrar a resposta. Resolvendo essa operação daqui, a gente tem 1 mais x menos 1. Então esse menos 1 corta com esse 1 e fica somente 2 elevado a x. Tudo bem? Para resolver uma equação exponencial, a gente precisa igualar as bases. A gente precisa fazer com que, do mesmo jeito que desse lado você tem 2 elevado a alguma coisa, e essa coisa é o x, desse outro lado a gente também tenha 2 elevado a alguma coisa. Por quê? Porque se as bases forem iguais, os expoentes serão iguais. Esse é um dos jeitos de responder a equação exponencial. Mas aí vem o questionamento. Como é que eu vou fazer para esse 64 se tornar 2 elevado a alguma coisa? Eu irei fatorá-lo. Fatoração é um jeito de ir dividindo os números para expressá-los através de multiplicações. E a gente vai fatorar o número 64 com o número 2. 64 dividido por 2 dá 32. Se eu divido 32 por 2, dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E assim eu encerro a fatoração. É trabalhoso? Talvez, mas difícil não é. Eu simplesmente fui dividindo os números pelo número 2. Agora vamos contar, olha só. O número 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a nossa fatoração ela pode ser reescrita como sendo o número 2 elevado a 6. Nessas horas é importante que você lembre, o número da parte de cima de uma potência diz a quantidade de vezes que aquela base vai aparecer dentro de uma multiplicação feita somente pela base. Ou seja, quando a gente tem 2 elevado a 3, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 elevado a 6 significa a multiplicação de todos esses números 2 que nós encontramos na fatoração. Então assim a gente consegue reescrever a nossa expressão. 2 elevado a x está desse lado e 2 elevado a 6 está no nosso lado direito. Esse é o valor de 64. Já que as bases são iguais, então os expoentes são iguais. X é igual a 6 e a resposta da nossa questão é a alternativa A. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre essas equações, sobre como trabalhar com potências e as suas propriedades. Lembre de se inscrever no canal porque todo dia eu trago um vídeo diferente de matemática. Então volte aqui amanhã porque você pode aprender uma coisa nova. Eu estarei te esperando. Até mais!